Versículo 19, nós vamos ler uma passagem muito conhecida da igreja e tirar algumas lições essa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Depois, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado e então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está aqui em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos forem até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que suscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto, por tudo que nós já presenciamos aqui essa noite. Neste momento eu peço que o Senhor me use apenas como um servo e uma ferramenta que sou, pois eu não posso fazer nada para transformar a vida de ninguém, mas o Teu Santo Espírito cura, liberta e transforma e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Senhor me use essa noite tão somente para dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito para a Tua igreja. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite a gente vai falar sobre um tema pouco prazeroso, na verdade nada prazeroso. Nós vamos falar sobre um tema que não está na moda, definitivamente ele não está na moda mesmo. Nós vamos falar sobre um tema que hoje quase nós não ouvimos mais nos púlpitos de todas as igrejas do mundo, porque ele não é atrativo, ele não consola o coração, ele não massageia o ego. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes até causa temor em alguns de nós. Hoje nós vamos falar sobre a triste realidade do inferno. A triste realidade do inferno. Embora este tema já não seja tão frequente, embora isso não seja atrativo para ninguém, embora esse tema não esteja na moda, ele está na Bíblia. E nenhum personagem bíblico falou tanto sobre o inferno como Jesus. Jesus, ele foi o personagem de todos da Bíblia que mais abordou o tema sobre o inferno. Talvez você está aqui essa noite e não tenha plena certeza da sua salvação. E muitas vezes pensa para onde você irá depois que você partir daqui. Talvez esse seja uma grande dúvida de muita gente. Talvez esse assunto ainda acabe assustando você e colocando aquela pulga atrás da orelha. Embora essa verdade muitas vezes tenha sido abafada no mundo aí fora, essa verdade ela grita nas páginas da Bíblia. E nós temos que falar sobre esse assunto porque para nós é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens, como disse Pedro. Então essa noite nós vamos falar sobre o inferno. Ele é bíblico, é muito falado, e nós temos também que falar sobre ele. O contexto deste texto, diz que Jesus estava ensinando por meio de parábolas. Jesus, mais uma vez, estava ensinando por meio de parábolas, e ele abordou um tema sobre o dinheiro.
Jesus estava dizendo que é muito difícil, não tem como nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Então Jesus estava explicando essa questão e os fariseus começaram a zombar dele. Os fariseus começaram a zombar dele e a colocar em descrédito seu ensino. Então ele começa a contar esta parábola, este texto que nós lemos essa noite, que provavelmente você já viu muitas vezes. Então nós vamos do versículo 19 ao 21, com a sua Bíblia aberta, acompanhem comigo, versículo 19 até o 21, e nós vamos começar nesse texto agora. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. O primeiro personagem do nosso texto é alguém que nós não sabemos o nome, mas Jesus se denomina ele como rico. Jesus não dá nome para esse personagem, mas ele diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Interessante que Jesus ele começa a descrever um personagem pela sua roupa. Jesus ele começa falando não das características do caráter do rico, mas ele começa a definir o rico pela sua roupa. Irmãos, a roupa de púrpura, ela era uma tinta natural que era extraída de um molusco do mar, era raríssimo. Era um tecido tingido com uma tinta natural, como de alguns outros animais que nós temos, aquáticos, mas este molusco em específico, ele era raríssimo e caríssimo. E este homem, o texto diz, ele usava roupas de púrpura. Roupas que para a época era apenas natural os governadores usarem, os imperadores romanos usarem, mas Jesus começa a descrever este homem como alguém que se vestia de púrpura, ou seja, era um homem extremamente importante e rico. O texto também diz que além de ser tingido com púrpura as suas roupas, era de linho fino. Provavelmente o linho fino usado na época era o linho fino egípcio. Leve, confortável e também muito caro. Muito caro. Ou seja, o rico da nossa parábola era alguém que não apenas tinha riquezas, como também gostava de externar as suas riquezas. Por que Jesus ele começa descrevendo a roupa desse indivíduo, a roupa desta pessoa? Porque isso mostrava muito sobre o seu caráter. Ele não apenas era muito rico, como ele fazia questão de externar isso para as pessoas. Porque todos que olhavam para ele vestidos de púrpura e linho fino, já sabiam que se tratava de alguém muito, mas muito rico para a época. E ele gostava de ostentar os seus bens. Porque o texto diz que ele se vestia dessa forma. E ele vivia todos os dias no luxo do que o seu dinheiro poderia comprar. Era alguém que externava o que tinha, alguém que aproveitava tudo que tinha, esbanjando e ostentando tudo que ele tinha. Agora o texto ele nos apresenta um segundo personagem e esse Jesus dá um nome. Jesus poderia se referir a rico e mendigo, a rico e a pobre. Mas Jesus faz questão de dar nome ao mendigo e nós vamos saber o porquê. O texto diz que havia um mendigo que ficava no portão da mansão deste rico. Ele ficava olhando aquele rico e o desejo daquele mendigo era apenas, não mais que isso, comer as migalhas que caía da mesa do rico. Esse era o sonho desse rapaz. Importante essa informação, porque se Lázaro ele desejava apenas migalhas, é porque ele não estava acostumado a receber uma refeição de qualidade ali. Se ele esperava e ansiava, se ele tinha o sonho de comer migalhas, é porque nunca ninguém, ou esse rico, ou algum funcionário, ou servo desse rico, foi com um prato decente para ele comer. Porque para ele, se ele tivesse as migalhas, já seria um troféu. E isso também nos mostra que esse rico, além de tudo, ele era avarento. Além de tudo, ele via um mendigo no seu portão e ele nem sequer estava disposto a ajudar esse mendigo. Porque o mendigo ansiava comer apenas
o que caía de sua mesa, o que ninguém queria mais, a sobra das refeições, era esse o sonho deste rico, deste pobre, do Lázaro. Outra coisa que o texto nos diz sobre Lázaro, que é o mendigo da nossa parábola, é que ele era coberto por chagas. Chagas, no grego, ele tem um sentido de feridas abertas e purulentas. Feridas a céu aberto. Este homem não apenas era um miserável aos olhos dos homens, ele não apenas desejava comer o resto da comida do rico, como também ele tinha feridas purulentas. E o texto diz que a única companhia que ele tinha eram os cães que vinham lamber as suas feridas. Ou seja, ele estava numa situação extremamente complicada. Versículo 22. Vamos acompanhar o texto. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão, e o rico também morreu, e foi sepultado. Então Jesus continua a parábola e diz que chegou um dia que ambos morreram. O rico com a sua roupa de púrpura e de linho fino morreu, Lázaro com as suas chagas morreram. Mas Jesus ele diz rapidamente que quando Lázaro morre, um cortejo de anjos leva ele junto a Abraão. E quando ele fala leva para o seio de Abraão ou junto a Abraão, está dizendo que esse rapaz ele foi salvo para a glória dos céus. Jesus ele diz aqui sobre um episódio que iguala a todos os homens. Não importa quanto você tem, quanto você almeja ter, quanto você gostaria de ter. Não importa os seus bens, quanto você tem na conta do banco, quantas propriedades você tem. Chega um dia em que todos os homens são igualados. Seja ele um mendigo purulento, seja ele um rico que se vestia da forma mais luxuosa de todas. E após Lázaro ir para o céu, importante que nós vemos que Lázaro ele foi para o céu não porque ele era pobre. É muito importante nós falarmos isso. Lázaro não foi salvo por ser pobre. E nem o rico foi para o inferno por ser rico. O texto diz que Jesus dá um nome, Lázaro, para alguém que ele não precisava dar um nome. Porque se Jesus contasse essa parábola sem dar o nome Lázaro, nós entenderíamos da mesma maneira. Estávamos tratando aqui de um rico e de um pobre. Mas Jesus ele faz questão de chamar o pobre de Lázaro, porque o nome Lázaro significa aquele a quem Deus auxilia. Ou seja, Lázaro era alguém na história em que Jesus contou, porque ele foi salvo, alguém crente, alguém temente a Deus, alguém que colocava suas expectativas em Deus e não em coisas. Então Lázaro não foi para o céu por ser pobre, pobreza não salva ninguém, riqueza não salva ninguém e nem manda ninguém para o inferno. O que salva alguém é a fé em Jesus Cristo e tão somente isso. O texto também diz que o rico morreu e foi sepultado. Vocês repararam que Lázaro não teve sepultamento? Jesus não cita que o pobre foi sepultado. Ele só cita que o rico foi sepultado. Eu imagino o sepultamento do rico. Flores até não querer mais. Um belo túmulo, bonito. Pessoas importantes da época. Pessoas relevantes para a época, vendo o seu amigo que se foi, ou o seu parente que se foi, e eu imagino que muitos deles olhavam e diziam, agora ele descansou. Eu imagino que neste velório tão bonito e tão estruturado, porque ele era muito rico, muitos diziam, agora ele descansou. Mas o texto diz que Lázaro não teve sepultamento. Provavelmente naqueles dias as pessoas que eram mendigos, as pessoas que tinham muitas vezes problemas, deficiências físicas, eles não tinham condições de serem enterrados em túmulos. Muitas vezes eles eram jogados em algum campo em céu aberto para serem devorados por cães e para serem devorados por outros bichos e abutres. Então, muito provavelmente aqui nós vemos que os cães já acompanhavam Lázaro e lambiam as suas feridas, e muito provavelmente o fim deste homem foi o estômago dos cães.
O texto diz que ele não teve um túmulo bonito, ele não teve um sepultamento bonito, mas o texto diz que ele foi para o seio de Abraão. Nós temos que entender que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. O seu corpo ele é finito. O seu corpo ele vai acabar. O seu corpo vai ficar na sepultura. Só que a vida não acaba aqui. Neste texto, Jesus está abrindo os véus da eternidade para nos mostrar o que tem lá. O que tem depois da morte. E existem apenas duas realidades. Ou existe céu, ou existe inferno. Não existe meio termo. E essa é a verdade. Versículo 23 ao versículo 26, acompanhe comigo. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado não conseguem. Vamos voltar. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Aqui nós vamos ver algumas características do inferno, porque a Bíblia não apenas fala sobre esse lugar, como a Bíblia nos dá características explícitas sobre este lugar. A primeira característica que nós vemos é que Lázaro, ao chegar no Hades, o rico ao chegar no inferno, ou Hades, né? Hades e inferno, eles se equivalem. Tanto no grego como no hebraico eles têm, ou é Sheol, Hades ou inferno, eles se equivalem. Então o texto diz que o rico ele chega no Hades, ou ele chega num lugar de tormento. E isso nos indica que o inferno, ele é algo além de terrível, ele é algo que você vai ter consciência lá. Muitas pessoas dizem que não, será um sono profundo da alma, que nós não teremos a consciência lá, nós estaremos plenamente conscientes no inferno. O texto diz que o rico, ao chegar no inferno, ele olha para cima e vê quem? Abraão, e quem do lado de Abraão? Lázaro. Como é que ele reconheceu Abraão e como é que ele reconheceu Lázaro? Então ele reconheceu ele e diz o seguinte: a segunda característica é que não haverá trégua no inferno, porque ele diz o seguinte: Pai Abraão, peça, por favor, Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque aqui, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Irmãos, eu pergunto para vocês o seguinte: o que é uma gota de água para quem está no inferno? Uma gota de água seria capaz de refrescar o rico? Uma gota apenas de água que Lázaro molha com a ponta do dedo seria capaz de refrescar aquele cidadão? Isso nos mostra que nenhuma gota de alívio terá no inferno. Nenhuma gota de alívio que seja será dado àqueles que estiverem no tormento eterno. Além de ser um local onde você está consciente no seu sofrimento, você não terá nenhuma gota de alívio. Nenhuma gota de alívio. O texto também diz que outra característica do inferno é que é um estado irreversível e infinito. O texto diz, Abraão diz, olha, aqueles que estão aí, eles não podem passar para o nosso lado, e tão poucos que estão no nosso lado podem passar para o lado onde vocês estão, porque é um abismo entre nós. Não é isso que o texto diz? Então o texto diz que além de ser terrível, nós estarmos conscientes, não termos nenhuma ajuda sequer do Senhor lá, é irreversível. É irreversível para aquele que foi condenado ir para o céu. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta qualquer outro mecanismo para melhorar a situação daquele que se foi.
O texto diz que onde nós estamos, onde o rico está e onde muitos vão, é irreversível e infinito. Vocês já pararam para pensar no infinito? Nós não conseguimos, com a nossa mente limitada, traduzir o que é infinito, por mais que nós sabemos que não tem fim, não é isso? Aí eu pergunto para você, irmãos, o rico chegou no inferno e passou lá 10 anos. A sua pena diminuiu? 10 anos você tira do infinito, sobra quanto? Mas ele ficou lá 1000 anos. A sua pena diminuiu? Quanto é 1000 anos menos o infinito? Ele ficou 5 milhões de anos no inferno, sofrendo conscientemente e ardendo no inferno. Tire essa conta do infinito e sobra quanto? O infinito, ele é algo que não tem fim. Não tem a possibilidade de mudança, não tem a possibilidade de um refresco e não acaba. Porque até a prisão perpétua, para os seres humanos, ela tem fim. Agora, naquele dia, a Bíblia diz que o verme não morre. Sabe o que é isso? O texto diz que os homens não morrerão uma segunda vez. Eles procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Não adianta a pessoa chorar e dizer, olha, um dia eu vou sair daqui. Não. Você está lá por tempo infinito e não tem mais o que ser feito. Se há algo a ser feito, é quando nós estamos aqui nessa terra. Se há algo que você possa fazer, é olhar para Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque no dia em que Cristo chamar você à presença dele para julgar vivos e mortos, não tem mais nada a ser feito. Mais nada a ser feito. Versículo 27 ao 31, acompanhe comigo. Ele respondeu, então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Interessante que após ele ver a situação em que ele estava, após ele tentar um refresco dos dedos de Lázaro, após ele tentar de alguma forma entender o que estava acontecendo, quando ele cai em si, ele diz, pai Abraão, eu só peço uma coisa. Pelo menos faça com que Lázaro volte à vida e vá lá avisar os meus irmãos, eu tenho 5. Faça com que ele vá até a casa do meu pai e fale para eles que esse lugar é real, que esse lugar é um lugar de tormento, para que eles acreditem nisso e creiam em Deus e não venham para esse lugar. Aqui narra um rico desesperado. Desesperado, por favor, avise eles, porque eu não quero que eles venham parar no mesmo lugar que eu estou. O rico agora se preocupa com a vida espiritual da sua família. O texto não diz, mas não é muito difícil de nós entendermos que enquanto ele estava vivo, ele esbanjou os seus bens com a sua família. Ele esbanjou os seus bens com os seus irmãos. Ele ostentou tudo que ele tinha com a sua família e nem sequer se preocupou com a vida espiritual dos seus. Mas agora que ele está no inferno, ele desesperadamente ele clama para que vão avisar os 5 irmãos que ele tem. Se ele pede para que vão avisar a família dele, é porque a família dele é ímpia, vocês concordam? Que se a família do rico fosse crente, ele estaria tranquilo quanto aos seus familiares. Sabe de uma coisa, irmãos? Essa lição que nos deixa é que o rico ele se preocupou apenas com o seu material. Apenas com o material da sua família e pouco com o espiritual ou quase nada com o espiritual. Sabe o que isso nos mostra? Se você tem algo para falar para alguém, fale enquanto é tempo. Se você tem que falar de Jesus para alguém, fale enquanto é tempo. Se você tem a mensagem do Evangelho para anunciar, fale enquanto é tempo, porque você não sabe quantos dias mais Deus vai dar para mim e para você nesta terra, e depois que nós partirmos daqui não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser feito.
Fale enquanto é tempo, amanhã pode ser tarde. Cuide da vida espiritual da sua família. Não faça como este rico, que apenas se preocupou em ter e angariar coisas, em conquistar, em dar o melhor para os seus filhos. Irmãos, eu sou pai. E todo pai deseja dar o melhor para os seus filhos, não é assim? Todos nós. Todos nós, isso é ótimo. Pelo amor que nós temos por eles. Mas se nós somos pais, que damos um tênis bom, um videogame atual, uma condição boa, e não falamos de Cristo, nós somos os mais miseráveis dos pais. Se nós damos tudo para os nossos filhos na parte material, e nós não damos o exemplo de ser um cristão dentro da nossa casa, e não ensinamos o evangelho dentro do nosso lar, nós somos os mais miseráveis de todos. Porque é exatamente isso que esse rico fez. Com certeza a família deste rico não tinha falta de nada aqui na terra. Com certeza tudo que os 5 irmãos dele tinham, ou queria, eles tinham. Tudo que a família sempre sonhou, talvez esse rico realizou. Só que agora a preocupação mudou, porque agora a preocupação é outra, é com o espiritual. Até quando nós vamos ficar investindo apenas no material e não vamos investir no espiritual da nossa família? Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã, espero que ninguém aqui se depare como este rico. Mas e se amanhã você estiver lá? E se amanhã você se encontrar no mesmo lugar e parar para pensar, eu não fiz a minha parte como eu deveria para minha família? A prova que ele estava consciente é que ele lembrou até dos irmãos dele. A prova que ele estava consciente é que ele queria que Lázaro ressuscitasse, voltasse na casa do pai dele. Você tem investido na vida espiritual, primeiro sua e depois dos seus familiares? Ou a única coisa que importa para você é ter o melhor que este mundo pode dar? Lembre-se que você vai viver muito bem nessa terra até 100 anos para aqueles que chegam. Porque é muito raro hoje alguns passarem, alguns passam, mas é muito raro. Eu conheço um senhor em São Roque que ele tem 117 anos. Exceção, não é? Conheço o irmão José aqui próximo que tem 95. Aqui próximo eu não conheço ninguém mais velho que ele. Se nós vivemos bem nessa terra, vamos viver até 100 anos, e onde nós vamos passar a eternidade? É esse o ponto. Jesus está alertando aqui que esta vida ela é um sopro, ela passa rápido, e se nós tivermos a nossa visão e a nossa mente nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo disse isso. Você tem tempo para falar de Jesus para os seus filhos e para os seus familiares? Com a sua vida você dá o exemplo para os seus filhos? Ou você é aquele que manda o seu filho perdoar, mas não perdoa? Ou você é aquele que manda o seu filho fazer o certo, mas faz o errado? Será que nós estamos realmente nos preocupando com o que nós devemos nos preocupar? Ou o material é tudo? Jesus disse que não tem como nós servirmos a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou nós amaremos a um e desprezaremos o outro. Você já parou para pensar quem é o Senhor da sua vida? É de praxe o cristão dizer que o Senhor da sua vida é Cristo. Mas agora analise a sua vida e a prática da sua vida. Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor da sua vida. O rico estava no inferno e já não importava se a roupa dele era de púrpura, já não importava se a roupa dele era de linho fino, não importava se ele era o homem mais rico dos seus dias. Nós não levaremos nada daqui para lá. Portanto, irmãos, nós podemos até dizer que nós amamos a Deus, mas se nós não cremos nas Escrituras, nós estamos sendo hipócritas. Abraão diz o seguinte: rico, a sua família tem Moisés e os profetas. Sabe o que ele estava dizendo? Eles têm a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus. E se eles não crerem na palavra de Deus, pode ressuscitar alguém, ir até a eles, bater na porta, que eles não crerão. Eles não crerão.
Se eles não crerem nas Escrituras, e se eles não se moldarem às Escrituras, não adianta qualquer outra coisa, qualquer ato milagroso, como ressuscitar alguém, eles não crerão. Sabe o que isso nos ensina? Que a fé ela não vem por nós vermos milagres nenhum. A fé, ela não vem por você ver alguém ressuscitar. A fé não vem por você ver alguém entrando de cadeira de roda e saindo pulando. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer uma prova disso? Jesus cansou de fazer milagres no seu ministério e mesmo assim era odiado pelos mestres da lei. Moisés, nos tempos antigos, fez muitos e muitos sinais milagrosos e mesmo assim o povo tinha um coração duro. Milagre não salva ninguém. Pode até te emocionar, é verdade. Pode até fazer você chorar, é verdade. Mas isso não vai fazer com que você nasça de novo. Para isso nós temos Moisés e os profetas. Qual é o valor que você tem dado para a palavra de Deus? O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia? A Bíblia é apenas um livro que você sabe que existe? É um livro que diz muitas coisas e você usa aquela desculpa? É muito difícil. Deixa para quem sabe. Ou é um amuleto onde você deixa no Salmo 91 em cima da televisão da sua casa ou em cima da estante da sua casa, como se aquilo tivesse o poder de restaurar a sua família. A palavra de Deus, se não for lida e praticada, ela não vai fazer efeito nenhum na sua vida. A palavra de Deus, se não for lida e praticada, não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. E pode-se passar o tempo. E pode-se passar o tempo e o tempo. E um dia nós podemos olhar e nos encontrarmos como este rico da parábola. O inferno existe. Purgatório não. O inferno existe. E nenhum outro lugar misterioso no universo abrigará aqueles que não creram em Cristo ou aqueles que creram em Cristo. Naquele dia, Jesus disse em Apocalipse, que ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas irão para o seu lado direito e os bodes ao seu lado esquerdo, e ele dirá aos que estiverem ao seu lado esquerdo: apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Você já pensou ouvir isso da boca de Cristo? Você já pensou ouvir isso do próprio Deus? Mas para aqueles que estiverem à sua direita, o mesmo Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo. Um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há dor. Bem, nós estamos chegando ao final. E hoje nós falamos sobre um tema que muitas vezes não é prazeroso para ninguém. Um tema que não está nas mídias, um tema que já não ocupa muitos e muitos púlpitos aí fora. Porque talvez isso venha ferir princípios, venha ferir ego, mas nós não temos que estar preocupados com nada disso. Mas há uma solução. Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que esteja morto, ele vai estar morto no corpo físico, mas ele vai estar vivo na glória dos céus. Vai estar junto de Lázaro, vai estar junto de Abraão. Mas só há um bote salva-vidas no meio desse mar revolto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai junto de Lázaro, ninguém vai junto de Abraão, se não for por mim. Eu disse isso outras vezes e repito: Maomé não salva, Allan Kardec não salva, o Papa não salva. O que salva é Cristo, tão somente Cristo. E o Cristo que está registrado nas Escrituras, não aquele que muita gente cria na sua mente aí fora. O Cristo que salva está escrito aqui. Nada além disso, somente as Escrituras. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça.